E é com muito prazer que eu venho aqui falar um pouquinho para vocês sobre condicional, um pouco de como era feito os condicionais na minha loja e poder compartilhar a minha experiência com vocês. Então, se vocês querem saber como eu fazia condicionais e quer saber mais um pouco sobre essa modalidade de atendimento aos clientes, essa forma de atender os clientes, fique até o final desse vídeo para você conseguir acompanhar todas as dicas que eu vou trazer aqui. Mas antes de nós começarmos a falar sobre condicional, a gente precisa falar primeiro quais são as formas de atendimento que nós podemos fazer para os nossos clientes. Então, a gente tem a opção de fazer presencial, que aí a gente pode fazer de duas formas. A gente pode, o cliente ir até você ou você ir até o cliente. Então, aqui nós temos já duas opções de atender o nosso cliente, gente, no presencial. O cliente ir até você, até a sua loja, ou você ir até o cliente. E nós temos outra opção também de atender o nosso cliente, que é a distância, que não necessariamente vai ser presencial. Agora, com a pandemia, é uma forma de atendimento que está muito em alta. Mas antes da pandemia, algumas empresas não estavam atentas a essa questão. E agora é super comum, né? Então, quem já fazia esse atendimento à distância, antes da pandemia, quando veio a pandemia, já conseguiu se destacar. E dentro dessa opção de atendimento à distância, quais opções que nós temos para fazer para os nossos clientes? Nós temos a opção da rede de atender nosso cliente via rede social, que seria via Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, todos esses meios, essas redes sociais que atualmente a gente utiliza para atender nossos clientes. A gente poderia atender o nosso cliente também via ligação, que antes era muito comum, hoje não é mais muito utilizado, mas que quando acontece, por não ser muito utilizado, acaba se destacando, porque quase ninguém utiliza. Então, quando você recebe uma ligação, você acaba se sentindo um cliente especial. Então, é mais outra forma que a gente pode fazer de atender o nosso cliente. Outra forma que nós podemos fazer, que agora eu já vi que algumas pessoas estão fazendo, é a chamada de vídeo, chamada de vídeo. Hoje algumas pessoas já chamam o cliente, mostra para ele, faz todo o atendimento como se fosse uma chamada de vídeo e mostra as peças como se o cliente estivesse dentro da loja. Então é uma grande praticidade aí para o cliente, uma coisa bem moderna, bem atualizada. Outra opção que nós podemos utilizar para atender o nosso cliente, também à distância, nós temos a opção do site, onde ele pode acessar 7 dias da semana, 24 horas por dia, não importa se é feriado, se é final de semana, ele pode acessar a qualquer momento, fazer a sua compra e acessar o seu estoque de onde ele estiver, ver preços, ver modelos, marcas, tudo de onde ele estiver. Então é mais uma opção. Outra opção que nós temos, então vocês veem aqui, ó, que dentro da opção à distância nós temos várias opções. Só não consegue atender à distância quem realmente não quer. Então, nós temos mais outra opção de atender à distância, que seria o delivery. Então, que é mais outra opção. Agora, super comum também com a pandemia. Hoje, todo mundo faz entregas, né? Alguns lugares só tem a opção de delivery nesse período aí de pandemia. Então, a gente pode fazer aí o delivery para o nosso cliente. Outra opção que seria a gente entregar na casa dele, né? E a mais outra opção que a gente poderia atender o nosso cliente seria o condicional, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Então, como vocês podem ver,
existem várias formas de nós atendermos o nosso cliente, seja presencial ou seja à distância. E eu ainda poderia colocar aqui, que eu não coloquei, SMS, e-mails, ainda existe essa forma também, mas geralmente a gente coloca mais o SMS e e-mail de uma forma de comunicação, mas seu cliente pode te enviar um e-mail, né, solicitando o atendimento, sem problema nenhum. Mas eu quis colocar aqui os mais comuns. Então, no presencial, a gente tem a opção do cliente ir até a sua loja ou você ir até o cliente, ir até a casa dele fazer o atendimento. Dentro do atendimento à distância, nós temos a opção de redes sociais, nós temos a opção de fazer uma ligação, uma chamada de vídeo, podemos fazer também um site, o delivery e também o condicional. Flaviane, se eu fizer só a opção de condicional, eu já vou conseguir faturar aí todos os meses em casa? Não necessariamente. Pode ser que sim, você pode escolher a opção só de fazer condicional e pode ser que dê certo. Mas o que eu aconselho é que você utilize do máximo de possibilidades para atender as necessidades de todos os clientes. Porque você vai ter aquele cliente que gosta de ir na loja, você vai ter aquele cliente que gosta que você vá até ele, você vai ter aquele cliente que prefere o condicional e assim, você tendo um pouquinho de tudo, você consegue atender as necessidades de vários tipos de público. Então, eu aconselho que você faça o máximo de atendimentos aí possíveis para trazer flexibilidade para o seu cliente e para que você consiga aí faturar todos os meses em casa. E agora, nessa outra parte, eu vou falar para vocês qual que é a forma que geralmente as empresas, as lojas de roupa infantil mais fazem. Geralmente, elas esperam o cliente ir até ela. A maioria faz isso. O que eu mais vejo é as empresas esperando o cliente ir até ela. Fica lá de braços cruzados esperando o cliente. Então, assim, isso é uma grande preocupação que eu tenho. Quando eu vejo as empresas se comportando dessa forma, me preocupa muito. E o grande impacto veio quando veio a pandemia. Quem esperava, né, que poderia vir acontecer uma pandemia? Então, assim, essas empresas que ficavam aí esperando o cliente ir até ele, que não se preocupavam em trazer essa praticidade de ir até o cliente ou de fazer um delivery, de fazer um atendimento mais prático via WhatsApp, seja via site, ele teve grandes problemas, ele teve um grande gargalo. E eu acho que a gente tem que se antecipar, a gente não precisa esperar que uma pandemia aconteça ou um imprevisto, não precisa ser uma pandemia, mas algo aconteça porque a gente tome a iniciativa. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é que se atentem, sempre se antecipem para que vocês consigam aí faturar todos os meses em casa. Vocês precisam estar sempre atentos às tendências e não esperar que esse tipo de acontecimento bata na sua porta para que você mude. Então, estude sempre, esteja sempre atenta e sempre analise o seu negócio, se ponha no lugar de seu cliente e pense o que você pode fazer para mudar, para atender uma necessidade do seu cliente, ser mais prático para o seu cliente. Então, fique sempre atento, todos os dias sai uma tecnologia, todos os dias tem uma inovação. Então, é necessário sempre estar estudando. E depois da pandemia, o cliente agora já não aceita mais essa questão mais de ficar só esperando ele ir até a loja. Se você ficar nesse processo, você vai ficar fora do mercado. O cliente, ainda mais depois agora, o cliente já se acostumou, ele quer coisa prática. E se você não oferecer isso para ele, você está fora. Então, se você ainda não se adaptou, você precisa se adaptar. E o que eu quero dizer para vocês é que antes mesmo da pandemia, o cliente já tinha necessidade desse atendimento diferenciado, ele já tinha necessidade de um delivery, ele já tinha necessidade de um condicional. Isso não é uma coisa de agora, pós-pandemia. Ele já queria isso, só que algumas pessoas não estavam preocupadas em trazer isso. E talvez ele até aceitasse, mas agora, daqui para frente, esse cliente não vai aceitar, ele está mais exigente. Então, se você quer ser uma mãe aí que fatura todos os meses em casa, estude, esteja atenta e traga o máximo aí de praticidade para a vida das mães, já que a gente sabe que nós mães, nosso tempo é muito corrido e a gente precisa de formas mais práticas e fáceis e que economizem o nosso tempo.
Então, pensem muito, se atualizem e estejam sempre atentos. E o que eu vou precisar então, Flaviane, para montar? O que é um condicional então, Flaviane? O condicional nada é mais do que você pegar as peças mesmo que você tem no estoque, colocar numa sacola ou numa malinha e enviar para a casa do cliente. Isso que é um condicional. Você mandar as peças na casa do cliente, dentro de uma sacolinha, dentro de uma mala. Hoje tem vários nomes, alguns chamam de condicional, outros chamam de malinha. Cada um tem um termo diferente, mas tudo é condicional. Então, condicional é isso. E eu vou trazer aqui para vocês 2 exemplos. O condicional para cidades menores e o condicional para cidades maiores. Então, você vai analisar aí qual que é o que se encaixa melhor para você. Porque não adianta eu trazer uma opção aí só focada numa cidade pequena, porque quem mora em cidade grande não vai conseguir se adequar. E vice-versa. Então, eu trouxe aqui 2 opções. Uma para cidades menores, né? Pequenas, e trouxe outra opção de condicional para cidades aí com maior número de habitantes, para cidades grandes. E aí eu entro aqui. E aí, o que eu vou precisar então, Flaviane, para montar os meus condicionais? O primeiro ponto que você vai precisar é de um sistema. Por que, Flaviane, eu não posso fazer isso na mão, lá anotar peça por peça? Você pode fazer isso, mas eu estou aqui para mostrar para vocês a forma mais prática que vocês vão economizar tempo e dinheiro. A minha proposta, porque eu quero fazer com que vocês não tenham dificuldades, não tenham gargalos. Eu quero trazer a forma mais prática para vocês. E com certeza, sem dúvida nenhuma, o sistema vai trazer essa praticidade para vocês, não só no condicional, mas em outras 1000 outras possibilidades, assim como eu já fiz lives mostrando aqui para vocês. E dentro do condicional, o que o sistema vai ajudar vocês? Porque você já vai fazer o cadastro do seu cliente, você vai ter esse cadastro já salvo. Então, você vai ter aqui, ó, os dados vou botar aqui, ó, dos clientes já salvo. Então, toda vez você não vai precisar ficar pedindo esses dados, pedindo endereço toda vez, pedindo o CPF toda vez. Você já vai ter ali tudo guardado, os dados do seu cliente. E sempre que você precisar consultar, vai estar ali à sua disposição. Outra questão que vai ajudar, o sistema vai ajudar. Você já vai ter as peças salvas no seu sistema. Então, na hora de montar seu condicional, você já consegue lá montar, já descrevendo item por item, que mais pra frente a gente vai falar isso, que é importante você ter a descrição do produto. Você vai ter o preço unitário de cada peça, você vai ter o valor total das peças, vai ter lá os dados do cliente e o sistema vai te oferecer a opção de montar esse condicional e vai te dar toda a estrutura que você precisa para montar o condicional. Então, vai trazer muito mais praticidade do que você ficar aí anotando os dados dos clientes. Imagina você anotando os dados do cliente numa folhinha, todos os dados dele, e depois, se mais pra frente você precisar desses dados, você vai ter que voltar folha por folha para procurar cadê os dados do cliente. E depois também, se você quer encontrar aquele condicional, às vezes você escreveu de uma forma e depois você não lembra se aquele produto é aquele mesmo, aí você vai ter que somar item por item na mão para você saber o valor total desse condicional, e o sistema já vai te dar isso tudo já prontinho. Então, isso traz muito mais praticidade para vocês. Você ganha tempo, seu cliente ganha tempo, até porque também se você for fazer tudo na mão, seu cliente vai ficar agoniado, seu tempo de atendimento vai ser maior. Então, eu quero trazer aqui para vocês a forma mais prática e mais efetiva para vocês. E aí já vai trazer, como eu disse para vocês, o valor de cada item, que vai ser importante, vou falar aqui mais para frente, e já o valor total de tudo. Então, a primeira coisa que você vai precisar é um sistema. Se você, como eu disse para vocês, se você quiser fazer na mão, você pode fazer, mas você vai perder muito tempo e às vezes ainda não vai ser efetivo, você vai ter dúvidas, se você precisar dos dados do cliente, depois vai ficar mais difícil. Então, já coloca um sistema. Ai, Flaviana, mas já fala sistema, eu quero morrer. Eu não gosto de tecnologia, gente. Sistema é muito mais prático, é como mexer no celular. Não tem segredo,
Hoje tem tutoriais, os sistemas já oferecem tutoriais que te explica tudo, já tira todas as suas dúvidas. Então, não é difícil. E também, até essa mesma cliente que perguntou sobre o condicional, me perguntou assim, que ela achava que sistema era só para empresas grandes, que custava caro. Não, hoje é possível você ter um sistema na sua empresa, mesmo que ela seja pequena. Existem mensalidades aí com valores bem acessíveis, então podem ficar tranquilos com relação a isso também. Então, a gente vai precisar, a primeira coisa, de um sistema. Qual que é a segunda coisa que você vai precisar? Consultar o CPF do seu cliente. E como que eu vou fazer essa consulta? Eu nunca consultei CPF na minha vida, como que faz isso? Aqui na minha cidade, eu tenho a opção de fazer essa consulta via CDL e eu faço aqui pela Associação Comercial da cidade. Então, você pode procurar a Associação Comercial da sua cidade e verificar se ela tem esse serviço disponível, se ela tem alguma parceria, seja via CDL, seja via Boa Vista ou seja via Serasa, para fazer essa parceria. E se a sua associação da sua cidade não oferece esse tipo de serviço, você pode estar entrando direto no site do CDL ou no site do Boa Vista, ou no site do Serasa para fazer o seu cadastro. Geralmente, a gente faz a consulta aqui só no CDL Boa Vista. Ou, se você estiver disposta, né, a fazer consulta nos dois, você pode fazer nos dois, Serasa e CDL. Mas geralmente o Serasa é para coisas maiores. Então, você conseguindo aqui valores maiores, então você conseguindo fazer aqui consulta no CDL Boa Vista já é o suficiente. Mas se você puder fazer nos dois, melhor ainda. Então, a primeira coisa que você vai precisar para montar um condicional vai ser ter um sistema. O segundo vai ser consultar o CPF. Aí depois, o que mais que nós vamos precisar para fazer um condicional, Flaviane? Nós vamos precisar consultar um advogado. Consultar um advogado, Flaviane? Como assim? Por quê? As leis mudam o tempo todo, inclusive o que eu vou passar aqui para vocês pode ser que tenha mudado nesse período. Essa foi a orientação que eu recebi quando eu procurei, né, meu advogado para me instruir sobre os condicionais que eu criava, até porque condicionais é uma coisa mais típica de cidades pequenas, mas eu vou mostrar aqui para vocês, como eu disse, opção também para quem mora em cidades maiores. Então, eu consultei um advogado e é bom você ter aí alguém para te orientar, porque as leis mudam o tempo todo. Então, você precisa estar sempre atualizado para saber quais que são aí as novas leis, as novas formas que estão entrando para você estar sempre dentro do que a lei pede. E aí, o que o meu advogado me orientou? A primeira coisa era fazer uma promissória. E por que fazer uma promissória? Porque aí você tinha ali uma garantia. E nessa promissória você vai colocar o valor total das compras. Como que eu vou saber o valor total da compra? Você, como eu disse para você, o sistema, quando você monta, ele já te dá o valor total. E se você for fazer na mão, você vai ter que somar item por item para poder preencher essa promissória. E depois, ele me orientou também que eu tivesse a relação de peças com descrição, com valor unitário, com valor total, com os dados do cliente e no final uma observação, colocando lá que o cliente tinha até, aí você escolhe, né, no meu caso, 24 horas para devolver as peças. E que caso ele não devolvesse as peças dentro daquele período, ele era considerado efetivada as vendas de todos os itens descritos naquela folha. Então, assim, ele me deu duas orientações. A primeira que eu te dou é sempre estar atento, conversar com o advogado, sempre pedir que ele oriente, ou você sempre pergunte para ele se tem alguma nova lei, eu sempre faço pesquisa sobre isso. A outra coisa, fazer uma nota promissória com o valor total dos itens. E terceiro, ter uma relação com todos os itens, com a descrição correta, com o valor unitário de cada um, o valor total, os dados do cliente e essa observação que eu falei para vocês. E aí o cliente tem o campo embaixo, ele assina ciente
que está pegando ali todos aqueles itens com aqueles valores e tudo direitinho. Mais pra frente eu ainda vou explicar mais sobre isso. Então, você vai precisar de um sistema, vai precisar consultar o CPF, então vai precisar fazer uma parceria aí com ou associação comercial, CDL, Boa Vista, para fazer essas consultas. E vai precisar consultar um advogado para que ele te oriente se tudo que eu estou te passando aqui ainda continua sendo suficiente, se você vai estar de forma segura. Então, eu fazia dessa forma. E aí, se eu fizer tudo isso, eu vou estar pronta para começar a fazer o meu condicional. E aí, a gente fazendo o condicional, a gente tem mais chances aí de estar faturando em casa. Então, qual que é aí o primeiro passo para a gente começar? Já fiz o meu cadastro no sistema, já tá tudo certinho, já fiz aí já fiz a minha parceria aí com o CDL, Boa Vista, para fazer consulta, já consultei o advogado, já tenho minhas promissórias, já tenho aqui o sistema que me dá a relação dos produtos. Qual que é o próximo passo? Então, o próximo passo é fazer um bom cadastro. Por que é importante fazer um bom cadastro? Aí você vai pegar todos os dados com o seu cliente. Só que esses dados, eles têm que ser minuciosos, porque caso esse cliente te dê algum problema, você tem que saber aonde encontrar ele, você precisa dessas peças, né? A gente seguindo todos esses protocolos, a gente espera que a gente não tenha problemas, mas é bom a gente se precaver. Então, você vai pedir o nome do cliente, vai pedir o e-mail, vai pedir o CPF para que você possa fazer a consulta, vai pedir o RG, vai pedir o telefone, né? O telefone do cliente, a data de nascimento. Você pode pedir uma referência pessoal, pode ser o marido, pode ser a mãe, você colocar qualquer referência, uma irmã. Por que dessa referência pessoal? Porque caso você precise entrar em contato com esse cliente e você não consiga encontrar ele, você pode ligar para essa referência pessoal para que ela te ajude a tentar encontrar essa pessoa. E você também pode estar ligando para essa pessoa e conferindo, né? Se realmente aquela pessoa é a pessoa que ela está dizendo, se realmente existe aquele parentesco, só para você ficar mais tranquila. Então, você pode pedir uma referência pessoal. É muito importante que você pegue o local de trabalho dessa pessoa. Aí você pega o endereço, o telefone, o nome da empresa. Por quê? Caso você também não consiga falar com esse cliente, você saber se você pode entrar em contato lá na empresa para tentar. Você já sabe qual que é a empresa que essa pessoa trabalha. Então fica mais fácil também de você encontrar essa pessoa. Aí você vai pegar o endereço também desse cliente, né? E você pode pedir, junto com esses dados, as fotos dos documentos dessa pessoa. Se você quiser, você pode pedir as fotos para você se garantir. Pode pedir a foto do comprovante de renda, você pode pedir a foto do comprovante de residência, pode pedir a foto do RG e CPF ou da carteira de motorista, para você ter isso também guardado com você. E aí, se você pode perguntar isso pro seu advogado também, para que ele te oriente, né? Se você deve pegar as fotos, isso vai te ajudar. Ou se você pega só os dados e você vê qual que é a melhor opção. E hoje em dia também já existem cursos que orientam para você. Você pode pedir depois, procurar, né? Estudar. Já existem cursos que você consegue verificar se aquele documento é falso ou não, se aquela pessoa é realmente aquela. E por que todo esse preparo? Gente, porque seria lindo se todo mundo fosse de confiança, que ninguém quisesse agir de má fé conosco, mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam. E então a gente precisa se precaver e existem sim pessoas, e eu falo para vocês porque eu fiz um curso quando eu trabalhava em uma empresa grande, quem conhece a minha história aí sabe. E se vocês não conhecem, podem entrar aí no meu perfil que tem um vídeo contando sobre a minha história. E eu trabalhei na parte de análise de crédito por um tempo. E lá a gente pegava os dados, as fotos dos documentos dos clientes para fazer a análise, seja para fazer uma compra ou seja para fazer um empréstimo. E a gente pegava e a gente fazia esse curso para poder identificar
quando era um documento falso, e existiam pessoas que faziam isso, seja para fazer um empréstimo no nome de outra pessoa, seja para fazer uma compra na loja com um documento falso. Então, realmente existem pessoas que são capazes disso. Então, aqui a gente está fazendo de tudo para que você tenha o mínimo de problema. O que eu quero passar aqui para vocês é que vocês façam tudo com bastante segurança para que vocês tenham o mínimo de problemas possíveis. Então, a gente já conseguiu o sistema, já fez a parceria lá para fazer consulta de CPF, já consultou o advogado, já fez um bom cadastro. Qual que é o próximo passo agora, Flaviane? Então, vamos supor que você já pegou os dados, você vai pedir a relação de dados, o cliente já te passou. O próximo passo é analisar esse CPF. Por quê? Aí você vai analisar se o nome dessa pessoa está limpo ou não. E por que a gente faz isso? O que isso vai mudar no condicional, ela estar com o nome limpo ou não? Vamos supor que você não consulte o CPF dessa pessoa e mande o condicional, confie que ela é uma pessoa honesta, que vai dar tudo certo. E depois a pessoa pode alegar para você, ela pode falar que já usou o cliente pode usar as peças. E aí, depois que ele usou as peças, ele pode alegar para você, por exemplo, que não tem cartão, por exemplo. Eu usei as peças, só que eu não tenho cartão de crédito. E agora? E se você só trabalha com cartão de crédito, que é o que eu oriento que você faça, como que você vai fazer? Ele pode alegar e falar assim, eu não vi que vocês só trabalhavam com cartão de crédito e agora eu já usei a peça. E aí, como que você vai fazer? A pessoa já usou a peça, já lavou, já tirou a etiqueta. Como que você vai fazer? E geralmente as pessoas, quando já fazem isso, já pensando em agir de má fé. E aí você vai ficar de mãos atadas, não vai ter o que fazer, você vai ter que vender para esse cliente na nota promissória. Ou ele vai alegar que não consegue. Então, quando você manda um condicional, você corre o risco da pessoa usar as peças, né? Então, você tem que se precaver. E aí, se a pessoa já está com o nome sujo, ela já tem indícios também de que ela já está com dificuldades de manter ali com as suas contas em dia. Ela já está te dando um indício que tem alguma coisa de errado, né, com a vida financeira, que há algum descontrole. Então, você precisa ter cuidado com esse cliente. A chance é 98% de você mandar esse condicional e depois você ter problemas. Eu falo por experiência própria. Então, consultou o CPF, viu que o nome não está limpo, não mande o condicional. Mas aí eu vou perder o cliente, que é vem aqui, eu pergunto. Preciso fazer o cadastro? Por que primeiro eu faço o cadastro do cliente para depois consultar o CPF dele? Eu não podia ir direto já consultar o CPF, porque aí se o nome dele já não é limpo, eu já nem continuo o cadastro. Não, aí que é importante, primeiro, para que você já tenha os dados desse cliente já completo em seu sistema e que da próxima vez você não tenha que pedir tudo de novo para o cliente, né? O cliente não quer dizer e você também não perder tempo com isso. E segundo, porque você já vai ter lá o CPF dele, você já vai direto fazer a consulta e você pode pôr ali no campo observação que aquele cliente tinha restrições tal dia, e você já descreve isso para que numa próxima compra que ele te procurar, quando você abrir o cadastro, você já vai ver e você já vai ter uma atenção especial com esse cliente. Porque você vai ver que ele já teve uma restrição, ele já tentou comprar com você outra vez e ele já tinha restrição. E aí você pode colocar quais eram as restrições, né, o valor das dívidas e tudo direitinho. Então, você precisa sim fazer o cadastro e é muito importante que você já salve lá a observação que esse cliente estava com restrição, para que na próxima compra você já tenha isso salvo. Percebe o tanto que o sistema traz praticidade? O quanto você tem de economia
de tempo e o quanto ele traz segurança até nas suas decisões. E depois você vai me perguntar, e aí, Flaviane, eu vou perder o cliente? Então, ele tá com o nome sujo, pronto, ele não pode condicionar o pronto, vou perder o cliente? Jamais, para nós mães que vendem e que querem faturar todos os meses em casa, jamais nós perdemos o cliente. O que você vai fazer? Você vai oferecer para ele um atendimento na casa dele. Porque se ele já está te pedindo um condicional, se você pedir para ele ir até você, ele já não vai querer. E provavelmente ele não está disposto a ir até você. E ele, se você fizer esse convite, provavelmente ele não vai. O que você pode fazer? Oferecer ir até a casa dele. Porque às vezes, por mais que ele está com o nome sujo, talvez ele vai pegar um cartão com a mãe, com o esposo, né? Tem um dinheiro à vista que o esposo deu alguma coisa e ele vai sim concluir essa compra de alguma outra forma. Então você não pode perder essa oportunidade. Mas aí você já vai ciente também, já fique esperto, porque o cliente pode chegar lá, pode tentar usar de outras artimanhas, querer ficar com as peças lá com ele. Então, assim, você já vai também mais esperto. E aí você não vai oferecer para ele, olha, eu fiz aqui seu cadastro e eu estou disposta a ir na sua casa mostrar as peças para você. Qual o melhor horário para você? E aí você já deixa o cliente ali sem saída, porque você já está perguntando qual o melhor horário para ir. E aí, se realmente ele está com a intenção de comprar, ou ele vai te passar o horário, melhor dia e horário, e você anota e vai até ele mostrar as peças. E aí já decide lá na hora, né? Já passa o cartão, ou já recebe e pronto. E aí você não perde a oportunidade de vender. Então, isso não vai te pedir aí de você faturar aí todos os meses em casa. E aí nós passamos e vamos supor que esse cliente estava com tudo ok, o nome estava limpo, tudo certinho. Qual é o próximo passo? Você lançar no sistema os itens, as peças no sistema e montar lá o condicional. Depois que você já tiver lançado, você vai conferir essas peças. E esse é um passo muito importante. Por quê? Você precisa conferir se realmente a quantidade que você está mandando para esse cliente está correta. Você precisa conferir se os conjuntos estão completos, se é um conjunto de 3 peças, volta, confere se realmente tem as 3 peças. Se é um conjunto de 2 peças, confere se estão as 2 peças. Por quê? Depois não tem como você chegar para o cliente e falar assim, a não ser que realmente você vai se sentir seguro que você realmente fez essa conferência. Então, você vai ter certeza que está tudo certo. E se vier alguma diferença, você vai ter a segurança de chegar no cliente e falar, deu uma diferença. E também para que depois você não passe vergonha. Vamos supor, você fala lá, está faltando uma peça. E depois você acha essa peça lá no seu estoque. Então, assim, pensa que vergonha que você vai passar, além que você pode até ser processada, né? Por estar julgando que a outra pessoa pegou a peça sem pagar, alguma coisa assim. Então, essa parte é muito importante. Então, além de você conferir item por item, o sistema, na hora que você lançar todos os acessos, vai aparecer lá 20 peças. Você vai lá, vai conferir uma por uma, vai conferir mais de uma vez, verificar se realmente tem as 20 peças. Vai voltar nos conjuntos, nas peças que tem mais de uma peça, vai conferir se realmente tem um conjunto, se realmente tem 3 peças, para que você tenha certeza do que você está enviando para o seu cliente. Para que caso depois, na hora da conferência, dê alguma diferença, você tenha segurança das que você realmente conferiu com tranquilidade, você sabe o que você está mandando para o seu cliente. Então, lançou no sistema, você vai conferir. E depois você vai fazer a promissória. Aí depois você vai fazer a promissória com o valor total de todos os itens que você está enviando para o cliente poder assinar. Vai imprimir a relação que você lançou com os itens descritos, com o valor unitário, com o valor total, com o campo de observação, com todos os dados do cliente, onde ele vai assinar ciente que ele está com 20 peças, que ele está com aqueles itens. E depois, na hora que você for falar com o seu cliente,
não esquecer também de avisar ele antes de você sair, para você não perder a sua entrega, que na hora de assinar é muito importante que o cliente esteja presente para assinar, porque tem gente que marca para você fazer a entrega e na hora ele não está lá presente, é a mãe que está presente, é o vizinho, é o porteiro, e você precisa que a pessoa que assina essa promissória tem que ser o cliente, a não ser que ele fale, mas é minha mãe que vai receber os produtos, então você vai ter que fazer todo o cadastro no nome da mãe, vai ter que consultar o CPF da mãe e preencher a promissória no nome da mãe para que a mãe assine ali, ciente que ela, se caso der algum problema, é ela que vai ter que arcar com todas as despesas. Então, você já manda um recadinho, porque isso acontece muito também. Às vezes a gente perde a entrega, porque chega lá na hora de assinar, o cliente não está lá presente para assinar. Então, isso também é outra questão importante. Então, fez tudo isso, aí pronto, finalizou? Não, na hora que você ainda chegar lá, cliente, você já conferiu 2 vezes, você já viu que tá tudo perfeito. Mas quando você for entregar para o seu cliente, faça a conferência novamente na presença dele, se possível. E espero que seja. Confere, olha, aqui na lista está descrito que tem 20 peças, vamos conferir? Tira lá 1, 2, 3, 4, 20 peças, tá ciente e tal. Porque se a pessoa já estiver com uma má intenção, alguma coisa, quando você já faz essa conferência e ela confirma que está recebendo essas peças, ela já se sente intimidada. Então, se ela já está com uma intenção de fazer alguma coisa, né, tirar alguma peça e não pagar, alguma coisa assim, você já traz já mostra para ela que você já está ciente, você está ciente que ali tem 20 peças e que é necessário na hora de buscar, na hora de fazer conferência, vai ter que ter as 20 peças, né? Ou se ela ficou com 2, vai ter que ter 18 e assim sucessivamente. Então, esses seriam todos os passos. Então, fazer um bom cadastro. Voltando aqui, vamos ver qual que foram os passos que a gente fez até terminar. Fazer um bom cadastro, depois consultar o CPF, caso o cliente não esteja com um nome limpo, oferecer para ele outra opção de atendimento. Mesmo assim é importante você manter o cadastro, e se o cliente está com tudo ok, você vai lançar, vai conferir, vai fazer aí a promissória e vai avisar o cliente que ele precisa estar lá para assinar, vai conferir com o cliente na hora de entregar. E aí você está pronto o condicional para você entregar aí para o seu cliente. Essa é a opção que eu dou para vocês que moram em cidades menores. Essa seria a opção, você consultando aí seu advogado, explicando também, ele vai te orientar qual que é a melhor parte. E aí você manda o condicional e depois quando vem, você vai conferir na hora de buscar, né? Você confere, ela fala com quantas peças ficou, você já pode, às vezes via rede social mesmo, ela já pode falar quais as peças que ela ficou, te mandar foto das etiquetas, você já soma e depois já deixa tudo pronto na hora de buscar, é só conferir se realmente a quantidade de peças está correta, se realmente é aquele valor e finalizar a forma de pagamento. Então, você já montou aí o seu condicional e já tem mais uma opção aí de atendimento para o seu cliente para que você consiga faturar todos os meses em casa. E para quem, Flaviane, você deu aí uma opção para quem mora em cidades maiores. E para quem mora em cidades menores. E para quem mora em cidades maiores, qual a opção que eu tenho? Hoje eu posso, aí fala, posso fazer? Já existe hoje um sistema em que para essas cidades maiores, já para atender essa demanda, principalmente agora depois da pandemia, mas esse sistema já era antes da pandemia, em que você monta esse condicional, o sistema te dá toda a estrutura de cadastro de cliente, de cadastro de produto, de montar esse condicional, e na hora de você mandar, você pede os dados do cartão do cliente, já que você vende só no cartão ou à vista, e aí ele vai precisar de um cartão nesse caso de crédito, e aí você vai preencher os dados do cartão e ele vai bloquear ali o limite do cliente referente ao valor total daquele condicional que você está mandando. Por exemplo, você está mandando um condicional de R$500. Então, ele vai bloquear ali, você vai jogar no sistema, ele vai fazer um calção, como se fosse aqueles de hotel, de R$500 no cartão daquele cliente. O condicional vai,
o cliente, vamos supor que ele não fique com nada. A hora que voltar o condicional, você conferiu, você volta esse limite, dentro de 48 horas esse limite volta para o cartão do cliente. Ou se ele, vamos supor que ele ficou com R$100 desses R$500. Quando o condicional voltar, você confere e aí você combina com ele qual que é a forma de pagamento. E aí você finaliza os R$100 e devolve os R$400 no limite do cartão do cliente. Então já existe essa possibilidade já hoje no mercado para você que quer ter uma segurança, que mora numa cidade maior. E aí você pode mandar a sua malinha, o seu condicional para o cliente com segurança. Aí você deve se perguntar, mas por que eu não posso fazer a mesma coisa em cidade pequena? Pode, isso é uma opção para você. Ele tem um valor de investimento um pouco mais alto, porque ele não é mensal, você tem que pagar um valor um pouquinho maior, mas é um investimento, né? É uma segurança, você está investindo em segurança. Mas você pode até fazer. Porém, na minha opinião, eu acho que é uma coisa muito moderna para cidades pequenas. Eu acho que você pode conseguir fazer dentro de uma cidade pequena uma coisa com segurança e que às vezes você não vai deixar de perder clientes, porque talvez em uma cidade muito pequena isso pode ser muito moderno e talvez na hora que você falar que vai bloquear o limite do cliente, ele possa desistir do condicional e você perder a possibilidade da venda. Então, já em cidades maiores, eu acredito que as pessoas tenham a mentalidade já um pouco mais aberta, mais moderna e esteja pronto para um estilo de vendas tipo esse. Eu acredito que eles até vão achar legal, né? Uma coisa diferente e que vai trazer segurança para ambas as partes. Então, eu acho que é uma opção mais para cidades grandes, mas se você quiser fazer dessa forma em cidades pequenas também, você já tem essa opção no mercado. E vice-versa também, se você mora numa cidade grande e quer fazer dessa forma mais simples também, acha que é seguro e que vai dar certo, você pode verificar aí com o seu advogado e ver se dá tudo certo também para você fazer dessa forma. Fica a critério de vocês. A minha intenção aqui é mostrar para vocês qual que é a forma mais prática e mais segura para vocês fazerem um condicional de acordo com a experiência que eu tive, para que vocês façam tudo de forma segura, né, que não tem nenhuma despesa aí para vocês, que vocês não estejam esperando, nenhum prejuízo, né, que vocês façam suas vendas de forma segura. E a minha intenção aqui foi mostrar para vocês quais as formas de atendimento que vocês têm. Mostrei para vocês aí a opção que vocês têm de fazer atendimento à distância e presencial, quais as formas dessas formas de atendimento, quais as 3 opções que vocês têm para antes de começar a fazer um condicional, que é ter um sistema, fazer a consulta, fazer a parceria aí com os birôs, né, de consultas de CPF, consultar um advogado para ter mais segurança e depois eu já vim com a parte já do dia a dia, que é você fazer o cadastro do cliente, fazer um bom cadastro, porque caso você tenha algum problema, você conseguir encontrar ele, fazer uma consulta de CPF para você saber com qual estilo de cliente que você está lidando e encontrar formas de atender ambas as partes de clientes, seja que ele esteja com restrição ou não no seu CPF. E depois mostrei o passo a passo para vocês, que aí depois de fazer o cadastro, fazer o lançamento, fazer uma boa conferência, fazer a promissória, avisar o cliente da importância dele assinar e conferir com o cliente na hora de entregar. E mostrei aqui no final a opção para quem mora em cidades maiores, qual a opção que já existe no mercado para que vocês também consigam mandar o condicional de vocês.